Vamos então iniciar essa primeira sessão do segundo dia, onde vamos falar sobre estratégia. Estratégia para a migração para a cloud e também estratégia para aquilo que é a gestão de toda essa jornada em direção à cloud, uma jornada longa. E tenho aqui comigo hoje o Jorge Costa Reis, o nosso Associated Partner da IDC Consulting, mas também CEO da Zertiv, que vai partilhar connosco aquilo que são as melhores práticas e aquilo que tem sido também o trabalho da IDC e da Zertiv naquilo que é o apoio independente às organizações naquilo que é a definição da sua estratégia, na seleção das principais soluções e fornecedores nesse ecossistema de cloud. Mas antes de iniciarmos a conversa, aqui um rápido enquadramento. Nós ontem falamos sobre aquilo que foi esse salto tecnológico que demos nessa pandemia, aceleramos a adoção do digital e, de fato, a cloud foi um dos principais drivers ou enablers para essa transformação acelerada no último ano. Nós, na IDC, já no Futurescape apresentamos um conjunto de previsões sobre aquilo que é a adoção da cloud e temos aqui alguns dados que partilho convosco sobre aquilo que são as nossas previsões e que nós vemos, de facto, um acelerar enorme em direção à cloud. 70% das novas aplicações a serem desenvolvidas na cloud, 35% das aplicações core também estarão na cloud já em 2022 e já em 2022 nós prevemos que 90% daquilo que são os serviços digitais, ou seja, aquilo que vai de fato suportar a economia digital vai estar na cloud. Portanto, é de fato o principal enabler e de fato a cloud está no meio de toda essa transformação, mas de fato há aqui um caminho, não é? Há uma jornada que as organizações têm que fazer. Como é que as organizações podem iniciar essa jornada e como é que devem fazê-lo? Queres partilhar um pouco connosco também aquilo que nós temos feito e ajudado as organizações a construírem esse caminho? Claro, Gabriel, muito obrigado. Efetivamente, nós o que vemos é que as coisas estão a mudar, há uma mudança rápida, há realmente uma mudança também de mentalidade. Os CIOs já estão a encarar efetivamente a cloud, o cloud first, como o seu mindset de partida. E tudo isto tem que ter um início, esta jornada, e efetivamente o que nós temos defendido, o que temos preconizado, é que o ponto de partida é precisamente entender o contexto, entender de onde é que a organização parte para esta jornada. Nós utilizamos para fazer este entendimento, para fazer a sistematização do contexto, o framework da IDC, o MaturityScape, que tem 5 níveis de maturidade para esta vertente da cloud. O que temos visto em Portugal é que a maior parte das organizações ainda estão numa fase inicial desta maturidade, situam-se ainda nos primeiros níveis, onde as abordagens à cloud são ainda pouco estruturadas, pouco sistematizadas, ou começam já a ter algo que acontece no nível 2 de maturidade, uma abordagem mais oportunística, mas começam a preparar os seus frameworks, a implementar as suas boas práticas, mas ainda de uma forma muito setorial, muito por nichos. O que se espera ao progredir neste framework de maturidade, ao progredir nesta maturidade, é que no nível seguinte, no nível 3, no nível repeatable, já se comecem a perceber de uma forma mais efetiva os benefícios, a redução de custos, sobretudo, os aumentos de eficiência que a cloud pode trazer. E depois, nos níveis mais altos desta maturidade, o nível gerido, o nível otimizado, aqui sim já as organizações estão a colocar as aplicações mission critical na cloud e já estão a ter uma abordagem efetivamente cloud first, em que a cloud é a primeira opção em termos de alojamento das aplicações. E é efetivamente nestes níveis superiores de maturidade que os benefícios da cloud são mais visíveis. Um estudo recente que a IDC fez
questionava as organizações sobre qual é que era, de que forma é que os impactos da cloud tinham ou não superado, ou estavam ou não em linha com as expectativas que foram inicialmente criadas. E a grande conclusão deste estudo é que, efetivamente, nos níveis mais baixos de maturidade, os benefícios não são tão reais, não são tão percebidos pela organização. Quase 30%, portanto, um terço das organizações que ainda estão nestes níveis iniciais de maturidade dizem ou reportam alguma desilusão com a introdução do cloud. Portanto, não conseguem ainda capturar os benefícios da cloud. E quando nos movimentamos para a direita, para as organizações mais maduras, nos níveis 4 e 5, já estamos a falar de 80% das organizações a dizer que a cloud atingiu os objetivos, atingiu os benefícios que eram esperados, ou mesmo superou muito esses benefícios. Portanto, a mensagem é nos níveis superiores de maturidade é que os benefícios são mais percebidos e são mais claros para as organizações. Ok, o que estás a dizer é que no início da jornada para a cloud há de facto vários desafios. Aliás, os desafios mantêm-se, mas se calhar são sentidos de uma forma mais significativa no início. Nós ontem tivemos a falar sobre um que penso que ser um dos principais desafios nessa jornada, que tem a ver com a segurança e com a privacidade. Mas existem outros. Tu queres partilhar um pouco também como é que nós vemos e como é que nós temos vindo, no fundo, a chamar a atenção para alguns aspectos críticos nesse início e não só no início, mas também ao longo dessa jornada de migração. Claro, Gabriel. Efetivamente, a segurança está no topo das preocupações em termos de desafios que as organizações reportam neste go-to-cloud, nesta jornada de evolução e de migração para a cloud. Mas existem outros desafios, desde logo a problemática da migração dos workloads, ou seja, saber quais são os workloads a migrar, para que abordagem de cloud é que esses workloads devem migrar. É uma questão de fundo, é reportada no top 6 das preocupações das organizações, é perceber exatamente como e o que migrar para a cloud. Da mesma forma que a questão do IT compliance. E isto... O IT Compliance é a adaptação, o desafio consiste na adaptação de todo o IT, dos processos, da organização, das competências do IT a esta nova realidade da cloud. Portanto, é uma das principais barreiras que as organizações encontram. De seguida, em termos de importância, o tema das competências, as skills. Falou-se muito ontem sobre isso. Exatamente. É uma problemática que não é nova. Existe déficit de skills, de competências nesta área ainda no mercado, e depois há a problemática de reter estas competências. É difícil adquiri-las, mas depois também é muito difícil retê-las, e esta é claramente uma barreira que as organizações estão a enfrentar. E depois a questão do crescimento dos dados, que é o crescimento dos dados num ambiente cloud, o crescimento dos dados numa infraestrutura externa à organização, a problemática que isso levanta em termos das regras, do compliance das organizações, e que está muito associado ao tema que referias da questão da segurança, que essa sim está no topo. O último aspecto, o último desafio que queria apontar é a questão do encontrar o equilíbrio, o melhor equilíbrio entre cloud pública, cloud privada, ou seja, um mix de multi-cloud. E aqui a questão de fundo é ponderar, por um lado, os aspectos que têm a ver mais com segurança, com estabilidade, que são proporcionados sobretudo por clouds privadas, sejam elas alojadas nos data centers da própria organização ou em data centers dos prestadores de serviço, com do outro lado do eixo, o tema da escalabilidade, da elasticidade que a cloud pública oferece. E, portanto, o que as empresas estão a enfrentar é o desafio de conseguir perceber qual o melhor equilíbrio na definição de uma abordagem multi-cloud global que
tenha em consideração aquilo que são os drivers fundamentais para a organização, que vão desde uma dimensão mais de segurança, de robustez, para uma dimensão mais de elasticidade. E, portanto, o desafio é perceber qual o mix que melhor responde à situação concreta da organização. Ok, vimos então, existem vários benefícios, existem vários desafios, existem vários modelos relacionados com aquilo que é esse mundo multi-cloud, que pode ser mais privado, mais público, mas sempre um mix. Mas quais é que são, digamos assim, os fatores, digamos assim, críticos para a escolha desse modelo? Fala-se muito na questão do custo, que é uma variável importante para as nossas organizações, mas não é o único fator. E até como tu referiste no início, as organizações, se calhar, mais maduras, o tema do custo nem é o mais relevante. Não é? Queres partilhar um pouco quais é que são, no fundo, esses fatores-chave para a escolha? Há uma ideia de que o custo é que está na essência do racional da opção cloud. E quando olhamos para os estudos de mercado, percebemos que não é bem assim. Efetivamente, existe uma preocupação natural com o custo. O custo não deixa de ser o driver de decisão para muitas organizações e para determinadas tipologias de workloads, mas não é o único driver de decisão. Um estudo recente da IDC questionou os decisores, os CIOs, como é que perspectivavam que o custo evoluísse num horizonte de 2 anos face ao custo atual, sobretudo on-prem. Como é que viam que o custo ia evoluir com a cloud num horizonte de 2 anos? E, curiosamente, apenas 6% das organizações disse que acreditava em poupanças superiores a 10% em termos de custo. E mesmo 15% achava que a poupança andaria entre 1% a 10%, não era uma poupança muito significativa. A grande fatia acaba por reportar que achava que os custos iriam manter. E, portanto, só 35% achavam que iam viver uma poupança na casa do 1% a 10% e apenas uma fatia pequena, 16%, diz que a poupança esperada com a cloud irá ser superior a 10%. Ou seja, que apenas 21% das organizações é que acreditam que que efetivamente vai haver uma poupança significativa. Ou seja, o que estás a dizer é que existem mais organizações a acharem que o custo vai ser igual ou superior, certo? Exatamente. Ou seja, apenas 21% das organizações é que acreditam que efetivamente vai haver uma poupança uma poupança significativa com a cloud. Portanto, aqui indicado, aqui no nosso gráfico, indicado a verde, não é? Portanto, ali poucas organizações, de fato, pelo menos não todas, não a maioria indicar que vão ter uma redução, mas a maioria indicar que será igual ou superior, correto? Correto, isso mesmo. E, portanto, mas ao mesmo tempo nós temos, como tu dizias no início, as organizações, as empresas, a decidir por cloud. E, portanto, isto leva-nos a concluir uma coisa simples, é que não é o custo que está, neste momento, a suportar os business cases. E quais é que são os fatores? Quais são os fatores? Os fatores dependem muito do tipo de workload, do tipo de aplicação da cloud. Nós vemos o tema da agilidade, o tema da velocidade, o tema da escalabilidade, como sendo os principais drivers de decisão quando falamos de aplicações web, quando falamos da componente de Data Analytics, ou quando falamos em termos na área do mobile. E porquê? Porque são as áreas onde está a acontecer a transformação de uma forma rápida e, portanto, velocidade, agilidade, escalabilidade são críticos e, portanto, é isto que as organizações procuram quando estamos a falar deste tipo de aplicações. Quando estamos a falar das aplicações core, as aplicações mais mission critical, o driver é, sobretudo, o tema da robustez, da consistência que se procura numa infraestrutura cloud. Depois, temas de performance, temas de throughput, temas de acesso, são muito na prioridade de quem está a colocar em cloud aplicações de colaboração, que têm como objetivo melhorar a colaboração das organizações.
E vemos o custo a surgir como o principal driver em temas de desenvolvimento, plataformas de testes e de arquivo de dados. Portanto, quando a cloud está a ser ponderada como uma opção nestas áreas de arquivo, nas áreas de desenvolvimento, aí sim o custo aparece como o principal driver. Quando estamos a falar de outro tipo de aplicações, o custo não está na prioridade, aparecem mais temas de velocidade, de elasticidade, de escalabilidade, de robustez, como sendo os fatores que suportam a decisão de evoluir para a cloud. Ok, então fomos vendo que, enfim, esse mundo multi-cloud varia muito em função daquilo que é a necessidade de cada organização, daquilo que é também a maturidade de cada organização, daquilo que são as necessidades em termos de compliance, daquilo que é também um pouco a necessidade em termos de negócio e de agilidade, né? Podes partilhar um pouco aquele trabalho que nós também temos feito com as organizações portuguesas e cada organização é uma organização e o que nós temos feito, sobretudo, é definir KPIs muito concretos para que as organizações possam fazer a monitorização da sua jornada, ou seja, obviamente há uma fase inicial de assessment e perceber aquilo que faz sentido e como é que se faz sentido passar para a cloud, mas depois é preciso ter um conjunto de KPIs para monitorizar e garantir que aquilo que foi definido de fato acontece. Aí depois façam-se os ajustes necessários. Queres partilhar um pouco algum detalhe sobre esse KPIs? A questão é a necessidade de existência de KPIs, sem dúvida, de métricas, mas é também a preocupação que tem que existir de que essas KPIs, essas métricas, abranjam várias dimensões do tema. E é aqui que a IDC tem preconizado que os KPIs, as métricas, sejam definidas em 6 áreas, em 6 dimensões, que são talvez as dimensões críticas para conseguirmos medir o impacto e o sucesso da nossa estratégia de cloud. As 6 dimensões são, desde logo, a quantidade e a tipologia de workloads que são transferidos para a cloud. A questão a segunda dimensão crítica é o apetite para a cloud, a predisposição que as organizações têm para adotar a cloud na sua infraestrutura. A questão do preço, naturalmente, do custo. A quantidade de poupança que se consegue com a introdução da cloud é uma dimensão que tem que ser medida, naturalmente. A quarta dimensão tem a ver com a integração, com a construção de ecossistemas tecnológicos efetivamente integrados, ou seja, garantir que aquilo que estamos a colocar na cloud está integrado com o ecossistema tecnológico da organização. É uma dimensão que tem que ser também medida. Depois, a questão do negócio, ou seja, medir efetivamente o benefício que a cloud traz para o negócio e tentar medi-lo de uma forma quantitativa e estabelecer objetivos claros para esse benefício. E, por último, o benefício no IT, ou seja, a forma como a cloud está a contribuir para a melhoria do desempenho do próprio IT da organização. E o que a IDC tem preconizado, o que nós temos preconizado junto dos nossos clientes, é que é importante definir nestas 6 dimensões KPIs. Desde logo, estabelecer relativamente aos workloads, à quantidade e à tipologia de workloads, estabelecer metas claras de percentagem de workloads que vão sendo transferidos para a cloud. Relativamente à questão do envolvimento, à questão da cultura, do envolvimento com a organização, na dimensão do apetite, o que a IDC, o que temos preconizado é que seja medido a quantidade de decisões de evolução para a cloud que são tomadas em conjunto com o negócio, em conjunto com as outras áreas da organização. Portanto, não é uma decisão que deve ser só do IT, em exclusivo, deve ser também com o envolvimento do negócio. Portanto, importa medir qual é que é o envolvimento que o negócio está a ter nesta decisão de ir para a cloud.
nomeadamente medindo a percentagem de decisões que são tomadas conjuntamente, decisões de go to cloud que são tomadas em conjunto. A questão do custo, medir, por exemplo, a quantidade de soluções software as a service que são redundantes e que podem ser reduzidas com uma abordagem mais integrada de cloud, é um dos aspectos que deve e pode ser medido de uma forma clara. A questão da integração, medir, controlar a quantidade de workloads, de aplicações na cloud integradas com o ecossistema, ou seja, medir, ou seja, não é só contar como uma aplicação porque está na cloud, mas é contar uma aplicação que está na cloud e que está integrada no ecossistema. E ter métricas específicas para esta dimensão da integração. E depois a questão do negócio, a questão de como é que se mede o benefício para o negócio. E aqui o objetivo é, a perspectiva da IDC é um bocadinho ambiciosa, é medirmos efetivamente o contributo que a cloud está a dar para o aumento das receitas. Na prática, estabelecer um KPI, que é a percentagem das receitas de novos negócios que foram proporcionados e pela cloud e, portanto, resultam da adoção da cloud. E, por último, a questão do IT, medir a quantidade de recursos tecnológicos do IT que são suportados pela cloud. E a IDC estabelece aqui, inclusive, alguns objetivos que são ambiciosos. Já para o próximo ano, por exemplo, ter 80% dos workloads migrados. Seria um bom objetivo para esta primeira dimensão da tipologia. Relativamente à questão das decisões conjuntas com o negócio, 60% das decisões deveriam já ser tomadas com o envolvimento forte do negócio, conjuntamente. Portanto, há aqui uma mudança do epicentro uma nova realidade. Da decisão, que é uma decisão até agora muito dentro do IT, porque é vista como uma decisão tecnológica para uma decisão que tem que envolver o negócio, porque é uma decisão da organização. Depois, relativamente à redução de soluções de serviços redundantes, ter 20% de redução já no próximo ano, seria uma boa meta a estabelecer nesta dimensão. Relativamente à questão da integração, aqui a ambição tem que ser maior. Temos que pensar sempre que tudo o que vamos neste momento colocar na cloud tem que estar integrado com o ecossistema tecnológico, e aqui o objetivo era ter 90% de tudo o que está em cloud totalmente integrado com o ecossistema tecnológico da organização. Naquela dimensão que referia do impacto do negócio, o objetivo deve ser 70% das novas receitas de novos negócios, naturalmente, porque é aí que a cloud é mais impactante, claro, que possam vir de 70% das novas receitas vir dos novos serviços, dos novos produtos que são potenciados pela cloud. E por último, na dimensão mais tecnológica, ter aqui um objetivo de 70% dos recursos tecnológicos serem baseados em cloud. Portanto, são objetivos ambiciosos, mas são importantes também para dar aqui alguma orientação às organizações que nos ouvem de onde é que eles devem colocar a ambição. O que é que são metas para estes KPIs que fazem sentido nos dias de hoje, para que a ambição não seja nem em demasia, nem por defeito, e que exista pouca ambição. Jorge, partilhasse agora, enfim, exemplos de alguns KPIs que nós temos utilizado em algumas organizações, naquelas que são mais, se calhar, mais maduras e que têm, de fato, uma ambição de fato, fazer com que a cloud não só mude o paradigma do IT, mas que, de fato, contribua para a transformação do negócio. Mas os projetos que nós temos feito de consultoria, e eu tenho acompanhado vários que temos feito em Portugal, no fundo variam muito de organização para organização, porque há organizações que estão a dar os primeiros passos, há outras que já estão mais maduras, algumas têm um objetivo mais centrado no IT, outros mais centrados no negócio, e portanto varia muito caso a caso,
Mas, no fundo, existe uma metodologia que nós normalmente seguimos nesse tipo de projetos de consultoria para ajudar as organizações a definirem uma estratégia e depois acompanhar a tal jornada com os tais KPIs. Varia muito, como eu disse, mas há uma metodologia. Nós temos uma metodologia. Sim. Tu queres partilhar aqui conosco hoje, claro, qual é que é a metodologia que nós utilizamos? Claro. Claro, Gabriel, antes de ir propriamente à metodologia, deixar aqui também alguma recomendação que resulta precisamente da experiência que referes de trabalhar com muitas organizações nesta área e acho que é importante para quem nos ouve também transmitir aqui alguns conselhos, algumas orientações para quem ou está a definir a sua estratégia de migração para a cloud, está num nível de maturidade inicial, mas também para aqueles que já estão a fazer este caminho e que já têm um nível de maturidade mais elevado. A importância, gostaria de destacar a importância de ter um business case para a cloud que seja efetivamente abrangente, ou seja, que não esteja focado, como dizias, só no IT, que incorpore os benefícios para o negócio e que seja visto numa dimensão transversal à organização. Certo. Não por silos, não por áreas de negócio, mas sim de uma forma totalmente abrangente. E, portanto, o business case que possa incorporar aqueles drivers que vimos atrás. Não é só uma questão de custo, é uma questão do valor que a cloud aporta. O segundo fator de sucesso que queria também referir tem a ver com esta, que também já falámos agora, do envolvimento da parceria que é necessário estabelecer com o negócio, com o resto da organização. Isto não é uma jornada da equipa da IT, não é uma jornada do CIO, é uma jornada da organização e, portanto, é importante estabelecer parcerias, envolver os vários stakeholders do negócio neste processo. É um aspecto importante e é talvez um dos principais fatores críticos de sucesso nas estratégias que nós temos observado nas organizações. O terceiro aspecto tem a ver com aquilo que dizias, que as organizações não estão todas numa fase inicial. Algumas já iniciaram o seu trabalho, já estão numa fase de maturidade avançada, mas há sempre algo para fazer. E aqui a mensagem-chave é apenas 5% das organizações já atingiram o estágio otimizado de maturidade. E, portanto, todas as outras têm ainda muita coisa a fazer. E, portanto, novas práticas, novas tecnologias, novas abordagens de cloud, é importante ser crítico, colocar em causa o ponto em que se está, eventualmente fazer novo assessment, perceber onde é que eu estou em termos de maturidade e estabelecer uma ambição ainda maior para a evolução. E por último, a questão da última recomendação, o último fator crítico de sucesso tem a ver com a forma como se vê a cloud. Tem que se olhar para o tema da cloud nas várias dimensões constitui, não é só uma dimensão tecnológica, portanto, não devemos olhar para a maturidade só numa dimensão tecnológica, temos que trabalhá-la numa dimensão de processos, numa dimensão de pessoas, de competências e também a dimensão da visão é muito importante. O Maturityscape da IDC tem esta riqueza em termos de dimensões que são analisadas e a tecnologia é uma delas. Portanto, o que eu queria realçar neste ponto é realmente a importância de olhar nas várias dimensões da estratégia de cloud. Gostava também que da nossa conversa ficassem algumas mensagens claras e que pudessem ter valor e ajudar as organizações que nos ouvem a fazer este caminho. A primeira mensagem que eu acho que resulta bem dos slides que fomos vendo e daquilo que temos conversado tem a ver com a necessidade de estabelecer uma visão de longo prazo. Ou seja, ver para além daquilo que é o imediato e estabelecer um objetivo ambicioso. E isto tinha a ver com aquilo que tu referias são as organizações com uma maior maturidade em termos de cloud que melhor capturam os benefícios. E, portanto, se o objetivo é capturar esse valor, temos que estabelecer uma visão para atingir esses níveis de maturidade.
o aspecto que temos referido muito, o perceber o contexto. É importante que as organizações percebam o contexto. O Maturity-scape é essencial para dar esse contexto. Estabelecer não só o ponto de partida, mas muito importante também estabelecer guidance para aquilo que são as próximas etapas, os próximos níveis de maturidade. O que é que temos que fazer? Para além do... Não só o contexto que está à volta, mas o contexto da organização, não é? Como é que a organização se enquadra. Exatamente. E não só o ponto em que estamos, mas o que é que vem a seguir? Qual é que é o next level? E isto o Maturity-scape é um instrumento muito importante e nós temos usado muitas vezes para efetivamente dar este contexto e dar este guidance, como evoluir numa abordagem, num roadmap para cloud. Depois a questão do sourcing. Aparece ao longo dos vários temas que fomos discutindo a necessidade de encontrar no mercado os vendors, os prestadores de serviço que tenham um alinhamento grande com aquilo que é a visão, com aquilo que é a estratégia da organização para a cloud, que tenham uma oferta que seja depois também compatível e alinhada com aquele mix multi-cloud que falávamos atrás. Conseguir encontrar no mercado os parceiros, os fornecedores que me permitam implementar de uma forma fácil o mix ideal de multi-cloud para a organização. Sim, daquilo que eu tenho visto dos nossos projetos, nós muitas vezes, ou seja, para além do trabalho mais de estratégia, temos trabalhado especificamente o tema de sourcing, não é? Certo. É na escolha do fornecedor para uma solução específica conseguir garantir que eu tenho uma visão dos vários fornecedores de uma forma independente e que se compre da melhor forma. Claro. E essa que tu referiste na tua frase, um aspecto importante, o fornecedor para uma solução específica. É que não há um one size fits all na cloud. Portanto, podemos encontrar uma multiplicidade de fornecedores, conjugá-los, geri-los. Naturalmente, que quem está a fazer uma gestão multi-cloud mais sofisticada são as organizações mais maduras. Talvez não seja uma abordagem muito recomendável para quem está a começar a gerir um modelo de sourcing muito pulverizado e muito complexo, mas sim, é importante ter em conta qual é que é o workload, qual é que é a aplicação que se pretende da cloud para escolher o parceiro certo. E nós temos muito trabalhado nessa dimensão de ajudar as organizações a encontrar esses parceiros certos. E o último takeaway desta sessão que eu gostava de realçar é precisamente esta necessidade de estabelecer parcerias fortes com o negócio, ou seja, uma parceria IT-negócio. Isto não é uma jornada do IT, é uma jornada da organização e, portanto, o envolvimento de todos os stakeholders é determinante para o sucesso e, portanto, gostava que esta mensagem ficasse perfeitamente clara. Em termos de metodologia, de abordagem, o que nós temos feito com as organizações em Portugal é um pouco pôr em prática este conjunto de ferramentas, de instrumentos que fomos discutindo hoje aqui nesta sessão. Ou seja, começar por perceber o contexto, isso é fundamental, aplicar o Maturity-scape, perceber qual é o nível de maturidade e estabelecer um objetivo. Claro, o Maturity-scape serve também para estabelecer objetivos claros. E definir visão. Para onde é que queremos ir, como é que queremos lá chegar, qual é que é o valor que a organização espera retirar desta... Para o IT e para o negócio. Exatamente, certo. Sem dúvida. Qual é que é, até diria mais sobretudo para o negócio, porque é importante que isto seja visto como um benefício, uma jornada de benefício para toda a organização, mas também para o IT. Era uma das dimensões críticas que víamos atrás em termos dos KPIs. E depois, só depois de estabelecer efetivamente o ponto de partida, ter uma visão de qual vai ser o ponto de chegada, o que é que eu pretendo alcançar, quais são as metas que eu pretendo alcançar nesse ponto de chegada, então aí sim definir a arquitetura da cloud, ter em conta quais são os drivers em cada opção de cloud, em cada workload, quais são os drivers que eu procuro, de decisão que eu procuro na cloud, trazer isso para a definição da arquitetura, para que a arquitetura globalmente possa responder àquilo que é a visão definida em termos de estratégia. E depois, por último, implementar, e aqui é muito importante, e temos trabalhado, ajudado as organizações a construir as competências, a prepararem-se internamente para este processo de implementação, porque não basta
ir ao mercado, selecionar fornecedores, estabelecer contratos e já está. É importante também trabalhar o IT, a própria organização, a questão da cultura, das competências, e nós temos ajudado a definir essa mudança que é necessário que aconteça na organização, e depois controlar, medir, ter os tais KPIs, as métricas, ter os dashboards para acompanhar toda esta evolução e perceber se a certa altura é preciso alterar a estratégia, se é preciso alterar os objetivos, as métricas, portanto, acompanhar, monitorar e tomar decisões constantemente sobre a implementação da cloud. E, portanto, o que nós temos feito, a receita é uma receita simples do ponto de vista de framework, são 3 etapas simples, mas que importa que nenhuma delas seja esquecida, nenhuma delas seja colocada à frente da que está, da que a precede, e portanto temos procurado o mais possível orientar os nossos clientes, as organizações com quem trabalhamos, a seguir estes passos, seguir este framework e fazer uma abordagem sistemática à definição da estratégia cloud. Obrigado, Jorge. Foi uma ótima conversa e terminamos assim essa nossa primeira sessão desse segundo dia, onde falamos um pouco sobre aquilo que são as melhores práticas e aquilo que deve ser a estratégia para as organizações fazerem essa jornada. É de fato uma jornada longa e, portanto, é crítico definir aquilo que é a estratégia, fazer o assessment da estratégia, definir a arquitetura e depois planear, implementar e acompanhar essa implementação. Espero que tenha sido útil e voltamos em breve. Muito obrigado. Obrigado.